sejam muito bem-vindos a mais um episódio do QuiteriaCast. Eu sou Isabela Araújo, estudante de Jornalismo e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu sou Clara, estudante de Economia na FEUC, na Universidade de Coimbra também. E hoje vamos estar aqui falando sobre o impacto das eleições, da reeleição do Trump, as eleições norte-americanas, o impacto que tem no Brasil. A gente está aqui com o Theo. Olá, gente, é um prazer. Pode se apresentar, Theo. Tá bom, eu sou o Theo, sou estudante de mestrado agora em temas de América Latina, mais enfocado na parte de cooperação para o desenvolvimento, objetivo de desenvolvimento sustentável, mas no geral uma formação em relações internacionais e, claro, com esse foco na América Latina. As eleições ocorreram agora, dia 5 de novembro. O Trump foi reeleito, assim, né? Não positivamente, mas com 50% dos votos e 294 votos pelo colégio eleitoral. A gente sabe que os Estados Unidos ele possui uma posição muito central, né, no cenário global. Então a gente vai estar discutindo esses impactos econômicos, culturais, climáticos, tudo aquilo que essas eleições podem impactar no Brasil e na sua política interna, social, econômica. Para começar, a gente vai fazer algumas perguntas para o Theo e vamos debater mais sobre o assunto. Certo, então começando, como a Isa disse, recentemente a gente teve as eleições e a vitória do Trump foi bem expressiva, né? E isso revela uma polarização política nos Estados Unidos que vem sendo minada há bastante tempo. E aí a pergunta que a gente gostaria de fazer para o Theo é: você acha que essa polarização dos Estados Unidos poderia refletir nas divisões ideológicas no Brasil? Perfeito. Gente, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por ceder o espaço. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Marictéria, que também já foi uma casa para mim, e agora eu estou vendo aqui como um visitante, né? Essa pergunta sobre a polarização política, ela é muito importante, mas eu acho que para o podcast inteiro, como, enfim, para tudo que a gente quer falar aqui, é imprescindível a gente dar um contexto histórico. E a gente já tem essa noção de que conhecer o mundo não é só conhecer a atualidade, mas sim conhecer também o que levou, todas as estruturas que nos levaram até hoje, né? E se a gente hoje em dia está se preocupando com o impacto das eleições dos Estados Unidos no Brasil ou no mundo, tem uma razão. Os Estados Unidos ele não surge já com uma importância ímpar e com todos se preocupando com o que ele decide ou não, né? E por isso eu quero dar então um contexto. Antes, vou tomar um certo tempo aqui com isso, que eu acho que é crucial para qualquer outra resposta que venha no futuro, sobre... Perfeito. Sobre o porquê, como os Estados Unidos chegou até hoje aqui e por que é tão importante a gente olhar para as eleições dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. A gente sabe que os Estados Unidos eles se conformam enquanto nação lá no século XVIII, depois da Revolução Americana, que foi o início das revoluções liberais no mundo. É toda uma mudança na própria maneira de se pensar o mundo. Essas revoluções liberais, que começam ali também começam com a Revolução Francesa, levam onde a gente está hoje em dia. Os Estados Unidos, ele então primeiro se conforma enquanto nação e ele se fecha muito no universo dele. Os Estados Unidos, nesse primeiro momento, ele estava muito limitado ao que era a América, estava mais preocupado com a expansão ao oeste, essas coisas que a gente já escutou falar algumas vezes, né? Vai surgindo, vai se desenvolvendo no século XIX e essa política de fechamento dos Estados Unidos na América vai se desenvolvendo também. E surgem algumas palavrinhas, alguns conceitos que moldam totalmente a política externa dos Estados Unidos. Alguns deles são o Destino Manifesto, a Doutrina Monroe, o Big Stick, e eu quero falar um pouco sobre isso aqui porque isso é o que leva a gente até hoje. Mas por quê, Théo? Gente, no século XIX é quando todas as repúblicas da América Latina estão surgindo, estão se tornando independentes, não só na América Latina, mas no Caribe também. De fato, quem começa com isso é o Haiti, em 1817. Então, a gente está tendo um momento político em que a Europa e o domínio europeu na América está decaindo. Isso para os Estados Unidos, nesse momento, se torna algo muito interessante, muito importante. Eu quero fazer um pequeno adendo aqui de que tudo que eu estou falando, mais do que da minha formação, tem a maior parte das fontes que eu estou tirando aqui são de um livro que foi muito importante para entender a história dos Estados Unidos, que é o Diplomacia, do Henry Kissinger. Foi o 56º secretário-geral, que é o equivalente ao ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos,
ele faz esse livro, ele explica essa formação. Bom, dito isso, nesse momento, então, o que era importante nos Estados Unidos? Tirar essa presença europeia de dentro da América. Surge na ideia do destino manifesto, que é esse valor americano que deve ser expandido, essa expansão da América para o mundo, mas que o mundo deles era limitado à América, surge também o próprio conceito de espaço vital dos Estados Unidos, que eles definem enquanto América Latina, Caribe e algumas ilhas ali do Pacífico também. No espaço vital, é importante, nessa ideia deles, ter você o controle. E nessa lógica, era importante, então, que não houvessem europeus. Nesse momento também, a doutrina Monroe, que fala de América para os americanos, ganha muito essa força. E assim a gente vai começando a ter uma certa desenvoltura aí dessa política dos Estados Unidos, que já não só se limita ao seu Estado-nação, mas também a esse espaço vital. Mas é importante a gente ter noção de que nesse momento a gente ainda está limitado ao continente americano. Essa projeção global dos Estados Unidos, ela não surge até aí. Quando é que isso começa a surgir? A gente só vai ver essa projeção global dos Estados Unidos no século XX. Antes do século XX, os Estados Unidos ainda não era a maior potência do mundo. Os Estados Unidos, ele de fato devia à Europa, depois ele vai passar a ser o credor da Europa, mas nesse momento ele ainda devia. Os Estados Unidos, nesse momento, ele nunca tinha participado em nenhuma guerra internacional além da América. Estava tudo limitado ali. Mas então o que muda? Gente, é importante a gente entender o impacto que teve a Primeira Guerra Mundial. A gente fala sempre de Primeira Guerra Mundial em qualquer área de humanidade que a gente vai estudar. E é porque realmente foi um momento ali de um câmbio global muito forte. Por quê? A nível dos Estados Unidos, o que aconteceu, há momentos durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade, né, foi uma eleição muito disputada entre o Roosevelt pai, Theodore, e o Woodrow Wilson. E essa figura do Woodrow Wilson é essencial aqui. O que estava em disputa nesse momento nos Estados Unidos? Duas visões que são essenciais. A visão intervencionista e a visão isolacionista. O Roosevelt pai, ele queria muito ele tinha a ideia de que os Estados Unidos deveria se focar na América. É a América para os americanos, é o clássico do Doutrina Monroe, o Destino Manifesto, a gente fica aqui e acabou. O Woodrow Wilson já tem uma visão diferente, o Destino Manifesto, a gente tem que levar esses valores para o mundo, mas o mundo não é só a América, a democracia liberal tem que ser expandida mesmo para o mundo. Ele mesmo utiliza o termo, os Estados Unidos deveriam se tornar o farol do mundo. A gente deveria guiar o mundo para esse caminho da democracia. Isso entra em conflito, né? Porque se você era um povo escolhido por Deus, como diz esse Destino Manifesto, você tem esse valor, você tem essa missão de expandir para o seu território isso, mas você agora quer passar isso para o mundo, será que você é tão escolhido assim? Ou será que todo mundo é igual, a gente só precisa passar essa ideia para o resto do mundo? Entra esse choque e a sociedade estadunidense está em conflito. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Bom, o Woodrow Wilson ganha. O Woodrow Wilson ganha as eleições, é um choque, mas foi muito disputada as eleições, mas ele acaba ganhando e então surge pela primeira vez esse sentido expansionista, intervencionista nos Estados Unidos para além do mundo. Isso fica bastante claro em algumas outras esferas. Imagino que muita gente que vai ouvir aqui, pelo menos Marictéria é um grupo que surge do núcleo de relações internacionais ali da Universidade de Coimbra, mas para muitos outros talvez isso não sejam coisas que não estejam muito claras. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Bom, a parte de tudo, o que eu vou falar aqui é mais a questão dessa política do Woodrow Wilson, porque quando acaba a Segunda Guerra em 1919, ele lança o que a gente conhece como os 14 pontos de Wilson. Talvez isso soe para vocês um pouco ou não, mas é basicamente uma carta aberta que ele faz, definindo novas maneiras de fazer diplomacia, novas maneiras de fazer política externa. E isso é um câmbio brutal em como se faz política na Europa também, diplomacia na Europa. Na carta desses 14 pontos de Wilson tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o fim da diplomacia secreta. Antigamente, a diplomacia muitas vezes acontecia em reuniões que ninguém sabia o que estava acontecendo, cartas que eram enviadas sem conhecimento geral. Isso gerava incerteza, isso gerava rixas, isso gerava maior insegurança também internacional. E o Wilson, nesse momento, está dizendo assim, não, olha, a gente vai guiar isso aqui e a gente quer impedir que a Europa entre em guerra novamente. Faz os 14 pontos, a diplomacia da Europa muda, cria-se a Liga das Nações, que é a precedente da ONU, e aí começa o problema. Porque o Woodrow Wilson ele sai do poder em 1923. E aí entra uma crise ali também, porque não está definido aí nos Estados Unidos que, bom, vamos ser intervencionistas agora.
Não, ainda tinha muita gente que queria ser ali isolacionista. Tanto que os Estados Unidos nem sequer está na Liga das Nações. A Alemanha também não está na Liga das Nações, a Rússia não está na Liga das Nações. Nações cruciais não estão dentro do que se proponia ser o futuro da diplomacia mundial, né? Então isso já gera ela já nasce natimorta, pode-se dizer assim. Ela não tem essa projeção de realmente se tornar algo, mas é um primeiro momento ali que muda realmente alguns paradigmas de diplomacia da Europa que estavam consolidados desde 1615 com o Tratado de Westfália que forma os Estados-nações. Então é uma mudança muito forte. Mas o que acontece depois disso? Bom, e primeiro que a Primeira Guerra Mundial acaba com a economia da Europa. E nesse momento é quando os Estados Unidos deixa de ser um devedor e passa a ser o credor. Vai desenvolvendo ali esse período entre guerras, e como a gente já sabe, entre guerras. A promessa dos Estados Unidos de impedir uma nova guerra não foi possível. O que acontece em 1939? Começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai, os Estados Unidos entram na guerra de novo, também um pouco mais tardiamente, conseguem terminar com a Alemanha nazista e... Bom, surge já esse novo mundo aí, como a gente já mais similar ao que a gente conhece, forma-se a Nações Unidas finalmente em 45, o mundo então já começa a se estruturar para a lógica que a gente conhece hoje em dia. Mas é interessante saber isso, porque nesse momento a ideia intervencionista já prevaleceu dentro dos Estados Unidos. É um projeto intervencionista, é para levar a democracia liberal para o mundo. E por que principalmente isso surge? Porque os Estados Unidos agora tem um inimigo, uma nova possível hegemonia que está surgindo no mundo que quer competir esse poder, que é a União Soviética. Por isso muito que se cria também a ONU, o FMI, o Banco Mundial. FMI e Banco Mundial, que são os principais bancos de crédito do mundo, historicamente eles nunca foram presididos por ninguém que estivesse fora dos Estados Unidos ou da Europa. É claramente também um mecanismo dos Estados Unidos, já nessa lógica global, de manter também essa influência deles. A própria ONU também, em muitos sentidos, funciona assim. A gente tem várias votações históricas em que vários outros países muitas vezes se impõem, como, por exemplo, a questão do embargo a Cuba. Cuba é uma votação histórica, já teve mais de 90 vezes na Assembleia Geral da ONU. Todos os países votam em contra, mas os Estados Unidos, por exemplo, têm o poder do veto, junto com Israel, sempre barraram. Então a gente começa a ver esse novo poder que existe dos Estados Unidos a nível mundial, essa projeção, principalmente porque agora, se eles não se projetarem a nível internacional, tem outra hegemonia que está se projetando. Então eles entram nessa luta e ficam até os dias de hoje, né? A pergunta de vocês, original, já voltando para ela, foi sobre a polarização política nos Estados Unidos, né? E como é que isso pode reforçar ou atenuar divisões ideológicas no Brasil? Gente, depois desse panorama histórico, a gente entende então que os Estados Unidos ele tem já isso e a própria sociedade civil também se enxerga numa lógica muito internacional às vezes. E hoje em dia, como a gente não tem só enxergado nos Estados Unidos, mas no mundo, a gente está tendo uma polarização muito forte do que a gente chama muitas vezes de uma esquerda, uma direita, que na verdade seria nos Estados Unidos mais uns conservadores contra uns liberais. E o que significa ser conservador? O que significa ser liberal, gente? Conservadores são aqueles que querem conservar as estruturas que estavam presentes, as estruturas de poder que já estavam existentes no período anterior. Essas estruturas de poder nos Estados Unidos são grandes propriedades, grandes empresários, valores muitas vezes que vêm de um passado que muitas vezes é difícil de materializar ou difícil de perceber exatamente. Cria-se imagens de um passado que às vezes não existem mais para construir uma nova ideia política. Os liberais nos Estados Unidos, eles têm mais uma ideia também dos direitos das pessoas, tem toda essa questão da identidade também, que é uma pauta que tem surgido, que é uma pauta nova, progressista, e isso entra em choque, isso dividiu muito a sociedade. Mas esses problemas principais que dividiram a sociedade, na raiz mesmo, eles costumam ser problemas econômicos. A gente tem que pensar que o próprio sistema capitalista, como a gente sabe, ele tem crises cíclicas. E sempre que surgem crises, é muito raro que a emoção das pessoas vá para o questionamento da estrutura que gerou essa crise. Geralmente o que acontece, se criam novos problemas ou se criam rachas dentro da sociedade que buscam encontrar problemas que tenham gerado essas crises. Por que estamos aqui hoje em dia? Por que hoje em dia nos Estados Unidos uma pessoa que, na década de 90, com seu salário mínimo, conseguia fazer as compras do mês, ter um aluguel, enfim, viver bem, ter o sonho americano, e hoje em dia isso já é tão mais difícil? Por que hoje em dia um jovem nos Estados Unidos tem tanto esse problema de pagar a renda, por exemplo, pagar o aluguel?
Bom, por conta dessas crises estruturais. Só que a gente não vê isso sendo questionado, a gente vê o problema sendo colocado em imigrantes ou pautas LGBT. A América já não é mais a mesma. Vamos voltar à América ao que era. E entram essas disputas. Cara, o que acontece no Brasil? O Brasil, historicamente também, tem uma relação muito forte com os Estados Unidos. Eu acho que isso aqui é importante a gente também ter noção dessa uma questão, um certo pano de fundo histórico. Por quê? No século XX, a gente sabe que o Brasil ele se torna independente no século XIX, 1822 e tal. Até aí é outro momento, a gente tem as repúblicas e tal, ainda tem o Império Brasileiro. Depois, no século XX, quando já vem, enfim, de fato o que a gente conhece mais hoje em dia com o Brasil, a gente se aproxima muito dos Estados Unidos nesse primeiro momento. Não 100%, porque a gente, por exemplo, ainda tem... Existem relações com o mundo no geral. O Brasil ele nunca foi 100% fechado com um país. Tanto que a gente, em 1955, na Conferência de Bandung, a gente se define como não alinhados. E a gente se torna um país não alinhado. A gente não quer nem estar 100% com essa hegemonia, nem 100% com essa outra hegemonia. Mas é verdade que o Brasil, durante o século XX, na América, foi o país mais próximo dos Estados Unidos. Muito mais próximo do que o México, que é onde eu estou hoje e onde a gente costuma pensar quando a gente pensa sobre, bom, quem é o país mais das Américas conectado aos Estados Unidos. A gente costuma pensar no México, né? Que está ali do lado, enfim, que tem muita influência. Mas no século passado isso não era assim. O México, de fato, teve uma revolução em 1910. Ele está disputando uma certa soberania nacional. Inclusive, o Brasil ele fica em contra do México e a favor dos Estados Unidos na questão da Revolução Mexicana. Então, o Brasil ele tem laços históricos com os Estados Unidos. A gente sabe que o Brasil, no século XX, então, já teve mais essa aproximação dos Estados Unidos. Também pela própria projeção dos governos brasileiros nesse momento de serem democracias liberais, abraçam esse valor da democracia. Os Estados Unidos também, já nesse momento, se exporta muito como essa terra de novidades, onde o progresso está acontecendo, o futuro. E o Brasil muitas vezes se espelha nisso. A gente se espelha muito no Brasil, nos Estados Unidos. Historicamente, a gente observa no Brasil uma certa repetição de certos padrões que existem, que se surgem nas sociedades estadunidenses. Por exemplo, o exemplo mais próximo, claro, que a gente teve foi esse paralelo entre as últimas eleições desde 2016 com Trump e o que aconteceu no Brasil. Vem um candidato de extrema-direita nos Estados Unidos, é eleito. 2 anos depois, é eleito um de extrema-direita no Brasil. Sai um da extrema-direita e entra um mais progressista, que é o Biden. Vem, 2 anos depois, surge o Lula no Brasil. Por isso que agora a gente pensa tanto, caramba, qual vai ser o impacto disso no Brasil? Enfim, será que de fato isso vai significar daqui a 2 anos a volta de uma extrema-direita? E a verdade é que sim, é muito possível. O cenário que se desenha hoje em dia, e agora a gente vai entrar numa lógica mais nacional. Gente, foi mal que tá vindo um eco assim, eu não sei o que é, às vezes eu acho que é alguém falando. Não, agora já voltou a aparecer pra gente. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, desculpa, porque vai dificultar a edição de vocês, mas voltando. Tá bom, retomando. Voltando a uma lógica mais nacional, eu agora respondo especificamente a questão da polarização política de vocês. Porque o cenário que se desenha hoje em dia no Brasil para uma futuras eleições de 2016, ele é um cenário que é desfavorável à esquerda. Por que ele é desfavorável para a esquerda? Porque a esquerda não tem nenhuma projeção política além da figura do presidente Lula. O Lula está se já desenhando a um possível mandato número 4, um Lula 4 dentro do Brasil. Não existe qualquer outra imagem atualmente que seja capaz de disputar uma eleição a nível nacional pela esquerda. Surgiu uma possibilidade de uma nova projeção com as eleições de São Paulo recentemente com o Boulos, mas ele não conseguiu vencer. O Ricardo Nunes voltou, continuou no poder em São Paulo. Enquanto isso, a direita brasileira ela tem alguns nomes possíveis, como Tarcísio de São Paulo, como o próprio Ricardo Nunes. São alguns nomes que estão aí crescendo. E, bom, por mais que o Bolsonaro esteja inelegível ainda, é verdade que o bolsonarismo em si ainda não saiu do Brasil. Essa ideologia ainda está muito presente.
E quando vem a eleição nos Estados Unidos, é muito normal que a direita brasileira também ganhe mais confiança. E não só confiança, esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Porque eu poderia simplesmente falar o que talvez a gente já está acostumado a ouvir, que é, sim, realmente, o Trump ele é de direita e ele vai, com os discursos dele, fazer a direita brasileira ganhar mais força, e é isso aí. Provavelmente em 2026 teremos um outro candidato de direita. Mas eu quero sair um pouco só da parte discursiva, que é muito importante. E só que a questão é essa, eu sinto que a gente já foca muito nela. E por isso eu quero falar com vocês sobre um ponto que é realmente mais de influência política mesmo, que é a partir de um projeto que existe nos Estados Unidos. Eu não sei se, enfim, vocês têm discutido nessa faculdade, eu não sei até que ponto isso já furou uma certa bolha, mas é verdade que isso esteve muito presente em em debates dos Estados Unidos, mas também alguns comícios da Kamala. Isso já apareceu em perguntas para o Trump em entrevistas, que é sobre o Project 2025. Não sei se vocês já ouviram falar disso, é o Projeto 2025. E, cara, o que é esse Projeto 2025? Tipo assim, porque foi algo que foi questionado muitas vezes ao Trump, foi trazido muitas vezes pela Kamala. E eu acho que é um ponto importante, porque esse é o tipo de coisa que que a direita brasileira pode acabar olhando no futuro. E não só a direita brasileira, mas a direita mundial. Várias direitas pelo mundo, que é um movimento que está crescendo aí nos últimos anos, né? Para explicar para vocês, o Projeto 2025, ele é um documento que, de acordo com o The Guardian, que é um jornal britânico, ele classificou esse documento como um manifesto conservador. O Projeto 2025 é um documento que tem 922 páginas e ele basicamente são algumas propostas que principalmente tem dois focos, que é expandir uma visão social ultraconservadora, isso é muito claro, e também expandir o poder presidencial dentro dos Estados Unidos. A ideia dessas 900 páginas é prover já um caminho que um político conservador deveria seguir e também já um policy making, um policy memo ali também para esses políticos de direita, e quando já cheguem depois de terem ganhado uma eleição, não fiquem com essa questão ainda da adaptação ao governo, mas sim já cheguem ao chão e já sejam capazes de continuar o projeto ao mesmo tempo. Basicamente, definir um projeto claro. E, gente, isso é importantíssimo, porque o que a direita está fazendo nos Estados Unidos é se organizar. Eles estão construindo um documento inteiro que monta uma forma de se fazer política e de se pensar a política nacional conjunto para todo esse grupo de pessoas que não é pequeno. A gente tem que lembrar que a eleição dos Estados Unidos não foi avassaladora, ela foi muito pegada. A gente está ali falando do mesmo cenário que a gente viu em Brasil em 2022, não saiu ali dos 53%, 52%, né? Uma diferença de votos muito pequena. Só que enquanto a esquerda está muito ainda avulsa, por exemplo, uma das principais discussões que se teve nos Estados Unidos depois da derrota da Kamala foi uma divisão da esquerda, uma esquerda dizendo assim: olha, o problema de vocês foi não ter conectado mais com o povo. E outros dizendo: olha, o problema de vocês foi ter falado muito de pauta identitária. Gente, o problema não é a pauta identitária. Tipo assim, não vai existir uma mudança social sem as pautas identitárias. Agora, realmente é verdade também que é preciso uma conexão maior com o povo trabalhador estadunidense. Se a gente for ver onde ganhou o Trump em cada local, em cada estado, a gente vê que nas grandes metrópoles, principalmente na costa leste e na costa oeste, foi principalmente quem ganhou nessas grandes metrópoles a Kamala, que se dizem que são, nesses lugares, são as pessoas mais bem esclarecidas, mais bem estudadas. Mas isso é um discurso que te leva até onde? A verdade é que o Trump acabou ganhando dentro dos subúrbios dos Estados Unidos, dentro do interior dos Estados Unidos. Ele teve uma capacidade de dialogar, por mais que por vias que talvez nós não estejamos de acordo, mas ele foi mais capaz de dialogar com essa base da sociedade do que foram os democratas. E quando se tem um projeto como esse 2025, que é importante dizer que a visão, a postura do Trump durante as eleições, enquanto esse documento, foi ambígua. Em alguns momentos ele era questionado sobre o documento e ele dizia: nunca ouvi falar. Em outros momentos ele foi questionado e ele dizia: tem coisas boas e tem coisas ruins. Não sei até que ponto isso vai acontecer. A verdade é que muitos dos próximos ministros do Trump que estão aí para serem escolhidos ainda, porque a gente não tem ainda o governo Trump formado 100%, mas muitos dos nomes que estão sendo cogitados não só são mencionados no projeto, como escreveram parte do projeto também. E alguns pontos curiosos que a gente pode pensar que talvez ganhe mais força ainda no Brasil
que estão presentes nesse documento são, por exemplo, uma diminuição das pautas identitárias. Deixar isso um pouco de lado. Direitos, isso fala claramente como direitos LGBT e direitos de aborto vai deixar de ser uma pauta grande, vai ser uma pauta que vai ser deixada em segundo plano. Em contrapartida, uma pauta que é dita muito forte ali é aumentar ou influenciar, projetar uma maior presença da família nuclear dentro dos Estados Unidos, ou seja, levar adiante essa ideia da família tradicional norte-americana, né? Trazer, de certa maneira, esse sonho americano à volta. Então, assim, para concluir essa primeira pergunta, eu digo que o Brasil, a projeção política disso e o impacto nessas divisões ideológicas do Brasil é uma direita mais organizada, porque vai ter um documento como esse que, se eu não me engano, foi publicado na semana passada ou em 2 semanas, esperaram acabar a eleição para publicar o documento. Esse documento é público, esse documento agora vai ser utilizado pelas direitas mundiais com certeza, porque de acordo com o The Guardian, é um manifesto conservador. Então a gente pode esperar, assim, no Brasil, um maior fortalecimento e maior organização política também da direita. E em relação à esquerda, a gente ainda tem que lembrar que somos governo no Brasil. A esquerda ainda é governo. Eu digo somos porque eu deixo aberto que sim, eu sou de esquerda, mas eu estou aqui também para falar enquanto acadêmico. Não estamos analisando, por exemplo, estou analisando muito na introdução um documento do Harry Kissinger, que é um secretário-geral dos Estados Unidos que não tem nenhuma afinidade com a esquerda. Mas é importante a gente também, eu acho, enquanto um locutor aqui, deixar claro também a posição. Para isso, a esquerda no Brasil, ela vai encontrar certa dificuldade, sim, porque a esquerda não está organizada. Mas tem que lembrar ao mesmo tempo que ainda é governo. Existem 2 anos de capacidade de mudança, mas na raiz da questão, a verdade é que sim, pode reforçar as divisões ideológicas no Brasil. Bom, agora mudando um pouco o direcionamento, a gente sabe que o Trump, ele sempre utiliza muitas redes sociais dele, ele é muito polêmico com a mídia, com a imprensa, e ele fez uma campanha ele usufruiu de vários meios de comunicação, ele sempre faz isso, e no governo Bolsonaro, eles eram bem similares nessa questão de não terem, sempre falarem o que via assim na cabeça, vamos dizer assim. Eles não tinham muita, como posso dizer? Eles tinham uma comunicação mais direta com o povo. Com o povo, e enfim. Agora que tá o governo Lula e eles têm essas diferenças, como você acha que vai inspirar ou influenciar essas estratégias políticas no Brasil de uma forma mais digital, assim, e de comunicação, um meio mais de comunicação? Como você acha que pode influenciar no Brasil, agora que são governos diferentes? Eu acho essa pergunta essencial, na verdade, porque a gente está vivendo hoje em dia numa era já em que o telefone ele já não é só um aparato que a gente utiliza para ligar, isso já há muitos anos. Mas cada vez mais esse aparato ele está fazendo parte do nosso dia a dia num nível muito profundo. A gente está conectado com o celular diariamente e, enfim, no caso do Brasil, nós somos dos países que mais está com o celular diante da tela no mundo inteiro. De fato, a gente é um dos países que mais... o brasileiro é um dos povos que mais abre o celular por dia. E isso é importante, porque é importante a gente pensar também como é que isso molda toda a estrutura de se fazer política e também de se configurar, de certa maneira, a sociedade brasileira. Por quê? Gente, se a gente vai olhar há 20 anos atrás, e eu tenho certeza que todos nós aqui vamos ter alguma lembrança disso, a gente lembra de um domínio da televisão, por exemplo. Assim, era um clássico, você chegar em casa e tá a televisão ali ligada, você esperava passar o programa que você queria, e depois o jornal era aquele ali. E no Brasil a gente sabe que a gente tinha uma emissora que era muito dominante, que é a Globo, até hoje ainda está muito presente, mas as mídias digitais têm desafiado um pouco isso. Isso é algo que já se está sentindo cada ano mais. Então, antigamente também a gente tinha, de certa maneira, uma cultura também mais homogeneizada no Brasil e em outros lugares do mundo também.
Porque aonde você tinha capacidade de adquirir, muitas vezes, a cultura ou o senso comum, era através da televisão, que todo mundo estava vendo. Uma notícia que saiu, provavelmente todo mundo vai comentar. E você tem um horário do dia para ouvir as notícias da manhã, da tarde, da noite. E era isso, sabe? Você, de certa maneira, quem decidia as coisas que você escutava, ouvia, era essa televisão. E muitas vezes surgiu esse sentimento de que agora, com as mídias digitais, a gente vai ter mais liberdade também. Olha só, eu agora posso escolher ver o que eu quero, a hora que eu posso escolher os canais que eu quero seguir, eu com o YouTube posso assistir televisão o dia todo, escolhendo não só o canal que eu quero, mas o conteúdo que eu quero. E se eu não estou gostando, assim, antigamente eu era um menino que adorava ver Animal Planet. Às vezes tinha uns documentários ali que eu não gostava. Hoje em dia, se eu quero ver um documentário sobre qualquer coisa, eu boto no YouTube e eu posso ver. Então isso deu pra gente ter uma capacidade mais de escolher as nossas coisas. E numa lógica mais da modernidade, que é o que a gente vive, o que isso acabou gerando também é um processo mais de individualização de cada um. Isso tem alguns autores que falam, como Jesus Martim Barbeiro, que é um autor colombiano, ele fala muito sobre modernidade e comunicação. E justamente o que ele fala é isso, que com esse aumento do indivíduo, dos nossos pequenos mundos, a gente também tem se atomizado mais enquanto indivíduos. A gente está se tornando cada vez mais pequenos universos muito fechados. E às vezes eu acompanho uma pessoa no Instagram que eu penso, cara, essa pessoa é gigante, ela tem 1,5 milhão de seguidores e tal, e eu vou falar com meus amigos, tipo assim, ninguém conhece, é uma coisa super nichada, que só eu tô acessando aquilo, sabe? Por que eu tô dando esse contexto? Porque, obviamente, isso se tornou uma ferramenta política fortíssima. Hoje em dia, você também pode chegar em pessoas, mas agora você não só chega nelas assim, tá passando ali na televisão, eu tô vendo e tal. A pessoa tá ali com você numa coisa que é íntima que se tornou o celular, porque o celular também não é só como era a televisão, que você ligava para ver entretenimento e desligava quando você não queria mais. O celular agora é o entretenimento, é a sua vida social, são as suas senhas do banco, são as suas anotações da escola, são tudo, né? Meio que plasma a sua vida num pequeno quadradinho ali, né? Então, você também muitas vezes está mais... E mais que isso também é direto na sua cara, você tem mais esse contato direto. E a política, ela surge nesse momento. E existe uma questão aí que é, a direita, e principalmente isso se vê muito nos Estados Unidos, mas no Brasil também, ela soube instrumentalizar muito melhor esse aparato. A direita ela já tem alguns mecanismos já aprendeu como viralizar um produto, que de fato um vídeo desses é um produto, mas já aprendeu a viralizar também as suas pautas, a saber criar um discurso assim que um discurso oposto surge. Como um exemplo que eu dou rápido aqui é a questão da escala 6x1. Começou a escala 6x1, o debate da escala 6x1. No primeiro momento foi aquele choque, aquela explodiu a internet no Brasil, todo mundo falando sobre isso. Logo depois, alguns candidatos de direita já começaram a instrumentalizar alguns discursos do tipo: isso vai quebrar o Brasil, ponto. Se você está apoiando a escala 6x1, você não entende o que está falando, ponto. Alguns políticos bem influentes fizeram vídeos já para criar essa narrativa e mandar. E assim as pessoas vão consumindo isso e podem se fechar ali. Pronto, não, eles falaram isso e é isso. Bom, por que isso é importante? Porque não só a direita aprendeu a fazer isso, a esquerda tem tentado lutar por esse espaço também. Mas ainda assim é muito difícil. Existe uma noção que isso é transversal, não só a algumas partes da direita, mas como a esquerda também, que é ver as mídias digitais como algo supérfluo, como algo ainda em lugar de meme, sabe? Isso daí, rede social é bobeira. Gente, quem pensa que rede social é meme, tá preso em 2009. Tipo assim, não é assim já há muito tempo. A rede social hoje, ela é a vida política também das pessoas. É, de fato, a vida social em um grande sentido. Eu consigo ver hoje em dia que é muito mais fácil você, às vezes, estar saindo da sua casa e você vê uma pessoa fazendo uma manifestação em praça pública ou simplesmente ali num palanque com um microfone falando. Talvez você pense assim, pelo amor de Deus, quero ir pra casa, quero deitar na minha cama. Tipo assim, não vou ficar aqui ouvindo essa pessoa falar, nem sei se isso me importa ou não, nem vou ouvir, tô com meu fone de ouvido aqui mesmo, vou seguir minha vida. E aí você chega em casa, deita na sua cama, pega o seu celular e tá alguém falando assim: você pode ser o próximo pessoa de sucesso. E você fala: pô, caramba, olha só que maneiro e tal, essa é uma pauta interessante, você começa a ver isso e tal. Então a maneira de você pegar a pessoa, não precisar que ela saia de casa, esteja lá em pé no sol e tal, te ouvindo. Você pode pegar ela na cama dela, sabe? Tipo assim, é muito mais fácil. Então, assim, a importância da mídia digital,
é gigantesca. No caso dos Estados Unidos, sim, o Trump ele é conhecido por utilizar muito isso. Inclusive, tem uma campanha aqui bom para a área de estudo que eu sigo, que é essa mais focada na América Latina, na campanha de 2020, mas foi revivida também nessa campanha de agora. Tem um videozinho que ele fez que se tornou muito viral no YouTube. E é engraçado, de certa maneira, por mais que torpe também, ver como esse tipo de coisa funciona. É um vídeo que depois vocês podem buscar no YouTube. Trump, campanha para latinos. E é uma música super cat ali, estilo cúmbia, salsa, e falando tipo, ai, 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 pelo amor de Deus, eu vou votar pelo Trump, pela vida, pela família, não sei o quê. Uma música super que pega e tal. Viralizou completamente. O que a gente viu expressado nas eleições dos Estados Unidos? Claro que não foi por isso, mas por vários outros fatores. Uma presença gigantesca de votos de latinos imigrantes nos Estados Unidos pela proposta republicana, que de fato é quem está propondo nos maiores planos de expulsão de imigrantes na história dos Estados Unidos. Mas esse é um outro ponto, né? Então, sim, mídias digitais é crucial para poder saber mobilizar a política e ver de uma nova maneira. Sim, na direita, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, a direita tem muito mais conhecimento de como funciona as mídias digitais, apesar de que isso bota a gente num lugar mais complicado. Por quê? Porque também o que muitas vezes acontece com o que a direita percebeu é a importância de viralizar. E viralizar, muitas vezes, você acaba deixando uma certa veracidade, né? Um agarro assim, com a veracidade dos fatos ou de passar uma mensagem clara, você deixa aquilo em segundo plano, porque o que importa mais hoje em dia é você impedir que a pessoa passe para o próximo Reels ou o próximo TikTok. Você precisa que ela seja pega ali. E o último exemplo para dar essa resposta aqui sobre as mídias digitais é sim sobre a postura que se tem. Não só nas mídias digitais, mas nas próprias políticas em si. A direita hoje em dia, o que ela tem feito, e que é uma estratégia histórica de qualquer país que está entrando numa crise, a direita ela tá dialogando com a certa raiva que as pessoas estão sentindo, a indignação que as pessoas estão sentindo. A sociedade, é um fato, está em crise. A sociedade está com problemas de segurança, a sociedade está com problemas econômicos, existem outros problemas também que são criados, como é a questão das pautas como nos Estados Unidos, os imigrantes estão roubando os nossos trabalhos. Ou no Brasil, essas pautas LGBT estão deturpando a sociedade, por isso o país não funciona. Esses são problemas que são criados. Mas esses problemas reais, que são que alimentam esses, que é econômico, segurança. Uma pessoa que está cansada, e voltando um pouco também comunicando com a escala 6x1, que é um tema presente, está lá fazendo a escala 6x1 dela em São Paulo, saiu de casa às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8, está 3 horas no transporte público, depois para voltar vai ter que passar mais 3 horas no transporte público, essa pessoa está irritada, essa pessoa está cansada, ela está ali no ônibus, ela abre o celular dela e ela vê primeiro uma pessoa falando: nós juntos com a esquerda somos do amor e podemos mudar o mundo porque a gente se ama muito e juntos podemos tudo. E ela talvez passe. Quando ela viu o outro falando assim: você tá cansado de estar aí trabalhando pra caramba, você pode agora prosperar sozinho. Qual é o tipo de diálogo que comunica mais com ela? Esse diálogo mais que está transmitindo essa raiva dela, está prometendo um sucesso imediato, ou aquele que está prometendo uma mudança que depende de todo mundo, e essa pessoa vê todo mundo ali só se importando com o seu próprio espaço, né? Então é importante também pensar novas estratégias de comunicação com as pessoas. E, então, respondendo o núcleo da questão, sim, as mídias digitais elas são importantíssimas e elas não diria só que podem influenciar a política no Brasil, como elas já influenciam e a tendência é cada vez isso se agravar mais. Saindo um pouquinho do roteiro, aqui você falou uma coisa que me despertou uma curiosidade. Ok. Você falou muito sobre existir uma raiva social, né? Que vem crescendo. E aí, vou te fazer uma pergunta. Você acha que a figura política Bolsonaro existiu de um antipetismo? Ele cresceu de um antipetismo? Cara, é uma pergunta interessante porque eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, né? E sem dúvida, é importante a gente ter noção de que a figura do Bolsonaro, ela tá conectada muitíssimo com o antipetismo. Agora, isso não é dizer também que o PT é a pior coisa que já aconteceu no Brasil e que é por culpa do PT que surgiu o Bolsonaro. Existem outros fatores por trás disso.
E eu não pretendo aqui entrar muito em toda a história do que foi a evolução do PT desde o primeiro governo Lula até agora. Mas, de fato, a figura do Bolsonaro ela ganha essa força com o antipetismo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que não é 100% antipetismo, porque o Lula voltou, né? Curioso. Tipo assim, para dialogar um pouco com o que a gente está falando hoje em dia, a questão que acontece muito historicamente quando se há crises é que se criam inimigos, como eu mencionei aqui já no início. Se a gente for, de novo, no exemplo histórico para juntar Estados Unidos, já que a gente está nessa dinâmica Brasil-Estados Unidos, a clássica crise que a gente conhece nos Estados Unidos é 1929, crash da Bolsa de Valores e tal. Gente, isso o impacto que teve, muito mais que econômico, foi social. Tipo assim, a gente sabe que o nível e perdão utilizar a palavra aqui, gatilho, de suicídio que existiu dentro da sociedade norte-americana nesse momento, foi altíssimo. Gente que perdeu tudo e literalmente preferiu tirar a vida do que tentar qualquer outro tipo de coisa. O que a gente observou nesse sistema capitalista que é levado a cabo pelos Estados Unidos com o passar do tempo foi a manutenção dessas crises cíclicas. Quando surge uma crise, como foi o caso de 2008, e 2008 é um caso interessante que dialoga muito também com tudo que aconteceu politicamente no Brasil depois. 2008, gente, o Brasil ele não é impactado diretamente, tanto que a gente tem aquela frase clássica do Lula, de, tipo, no mundo foi uma tsunami, no Brasil foi uma marezinha, tipo assim, não mudou nada, né? Bom, no primeiro momento isso foi verdade, por conta das commodities, estava muito forte, o mercado chino ali consumindo muito do Brasil. Mas anos depois a crise veio. E quando a crise vem, é o que eu estou falando, tem vários problemas que são imediatos na vida das pessoas, como a questão econômica, a questão de segurança, eu não consigo comprar tudo na minha casa, não consigo dar de comer para meus filhos todos os dias, isso me estressa. E surgem também surgem novos discursos para condicionar essa raiva. O governo Lula teve seus diversos erros, sem dúvida. Eu sou um grande crítico e eu não pretendo aqui também estar falando sobre o governo Lula, que eu acho que não é o nosso foco. Mas o que aconteceu também foi claramente uma certa articulação com a Lava Jato, que, enfim, é outro tema também que daria um podcast por si só. Uma certa, não sei se uma certa articulação da própria visão do PT. Isso foi colocado como o problema da sociedade brasileira. Esse é o problema da sociedade brasileira, e aí também se generalizaram coisas como o problema da sociedade brasileira é a corrupção, o problema da sociedade brasileira são os políticos, e o PT representa tudo isso. Qual foi o impacto real disso? Não foi a solução para o problema do Brasil. O que a gente viu foi uma descrença na política brasileira absurda. Por isso que a gente vê, hoje em dia, novos outsiders políticos surgindo, como foi o Bolsonaro, como foi o Pablo Marçal, que não chegou a ganhar em São Paulo, mas foi por muito pouco, gente. Foi por muito pouco. Um outsider completo. E o mais problemático de tudo isso, você cria essas soluções de agora, que problemas são os políticos, a gente tem que conseguir alguma coisa nova já, porque só isso vai mudar, e você esquece da história, gente. Você esquece da história. Porque a gente vê o Marçal, muita gente no São Paulo pensava, é um cara diferente, nunca apareceu uma pessoa assim no mundo. Gente, se a gente tivesse estudado um pouco mais no Brasil sobre a história da América Latina e não sobre a história clássica eurocêntrica que a gente estuda, a gente vai lá e estuda muitos pontos que são essenciais para entender o mundo contemporâneo, mas a gente não estuda sobre nós e nossos vizinhos, que tem muito o que dizer para a gente. Se a gente tivesse estudado, talvez, sobre o que aconteceu no Peru na década de 90, quando surge o Fujimori, que foi um dos primeiros outsiders da América Latina, justamente propondo a mesma coisa. A abertura dos mercados, o momento ali do surgimento do neoliberalismo forte na América Latina, e o neoliberalismo vai resolver tudo. Foi essa imagem nova, fora da política, estava competindo contra um candidato que era já conhecido no Peru, e ele ganha. O que acontece com o Peru? Todo um projeto de criação de estrutura econômica que estava se desenvolvendo nos últimos 40 anos é desmantelado, porque a indústria nacional já não tem força para levar a gente para frente, tem que neoliberalizar isso tudo, e a gente encontra um Peru que está em crise até hoje em dia. Isso para dizer que, então, assim como a questão do antipetismo foi uma coisa que foi instrumentalizada, é uma resposta clássica a qualquer tipo de crise. E sim, teve um impacto na eleição de Bolsonaro, 100%. Mas o PT não é o responsável pelos todos os problemas do Brasil que levaram à indignação brasileira, que levaram eles a querer também uma mudança. É isso, respondendo a sua pergunta. Perfeito. Agora voltando para a parte dos imigrantes, né? O Trump, ele fez uma promessa durante todo
toda a campanha política dele, falando sobre deportação em massa, enfim. E atualmente os Estados Unidos a gente sabe que concentra uma das maiores, a maior comunidade brasileira, na verdade, em relação a imigrantes. E como essa deportação pode afetar tanto economicamente os dois países, os Estados Unidos e o Brasil, quanto socialmente, assim, se existir realmente uma deportação em massa. Ok, é uma boa pergunta. A questão da imigração, ela é um ponto que é crucial dentro da campanha política do Trump, dentro do novo momento que é nos Estados Unidos. Para a questão do Brasil, a imigração de brasileiros para os Estados Unidos, ela é muito diferente do tipo de imigração que a gente costuma ver que, enfim, que muitas vezes são colocadas como o problema dentro dos Estados Unidos, né? O nível de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, se eu não me engano, chega aí por volta de 2 milhões de pessoas. É um número considerável. Isso também implica em remessas que são levadas para o Brasil. Isso implica também em mais relações entre pessoas vindo de Brasil, Estados Unidos. Mas é uma questão também um pouco diferente do que a gente vê o discurso estadunidense se focando. A gente sabe que o principal grupo de imigrantes que são atacados nos Estados Unidos, que é também o principal grupo onde tem os maiores índices de imigração ilegal, por mais que também haja imigrações ilegais brasileiras nos Estados Unidos, justamente por isso o México pede visto para brasileiros entrarem no México, porque a gente sabe que o México é uma porta de entrada, né? O México ele é visto pelos Estados Unidos como um corredor, porque ele é o que conecta a América do Sul e a América Central aos Estados Unidos. E aí entra a questão mais do México, que são o principal grupo de imigrantes que está sendo atacado dentro dos Estados Unidos. E por que eu acabo trazendo o México? Porque eu acho que é muito diferente a gente comparar o que está acontecendo, quais são os imigrantes que estão sendo realmente impactados ou vão ser impactados com isso, dos imigrantes brasileiros e dos imigrantes mexicanos ou centro-americanos no geral. O impacto, para responder já direto à pergunta de vocês, desses imigrantes na economia, dos imigrantes brasileiros na economia dos Estados Unidos ou na economia brasileira, é difícil de se medir. Porque, assim, existem muitos brasileiros que estão ali também trabalhando, assim como qualquer imigrante que está nos Estados Unidos, por isso é importante. Existem muitos imigrantes que estão trabalhando em trabalhos que são considerados de base, enfim, estão em construtoras ou estão trabalhando lavando lugares, trabalhos mais da área de serviço, e um serviço que muitas vezes não é buscado pela sociedade, pelos próprios estadunidenses, né? Mas também existem também outro tipo de imigrantes dentro dos Estados Unidos que também são empreendedores. Existem imigrantes empreendedores que ganham muito dinheiro dentro dos Estados Unidos e que fazem parte daquela economia já. Por isso que essa pergunta, eu sinto que ela é importante, mas ela acaba trazendo também um pouco dessa mística que se criou nos Estados Unidos de um certo problema da imigração. Porque a imigração, na verdade, ela não é um problema nos Estados Unidos, senão ela é já essencial. A migração não foi algo que aconteceu nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. É algo que tem acontecido já, pelo menos, assim, imigração desde sempre. Os Estados Unidos ele é formado por imigrantes, né? Mas essa nova imigração latino-americana, sim, é um pouco mais recente, mas ainda assim já é considerada histórica. E fazem parte desse trabalho de base que não é buscado pelos estadunidenses. O estadunidense ele não pretende sair da faculdade e ir trabalhar no setor de serviços. Ele não pretende fazer isso. Mas uma pessoa do Brasil que estava numa situação complicada, ou uma pessoa do México que cruzou a fronteira para isso, ela está disposta a qualquer coisa para conseguir atingir isso que foi vendido como esse sonho americano. O impacto, na verdade, é que, economicamente, para o Brasil, dos imigrantes, eu diria que ínfimo. Provavelmente um nível de remessas que talvez exista, que existe, mas eu não diria que é tão relevante para a economia brasileira. Algo que seria muito diferente se eu estivesse analisando o México, gente, porque um dado muito curioso é que no top 4 de principais fontes de renda do governo mexicano estão as remessas das familiares mexicanos que moram nos Estados Unidos. Então, assim,
as remessas de lá não são nem importantezinhas, são base também da própria fonte de renda do México. Os Estados Unidos agora está pretendendo, isso está escrito nesse projeto 2025, mas também na própria campanha do Trump, realizar um dos maiores programas de reportação, né, de imigrantes dos Estados Unidos para fora. A verdade é que até que ponto eles vão ser capazes de fazer isso é questionável. Primeiro que, gente, existe realmente uma questão nos Estados Unidos que existem os imigrantes legais que passaram por um processo que burocraticamente é extremamente pesado, mas mais que isso é um processo extremamente caro. Isso é uma maneira também de você definir que tipo de imigrante vai estar chegando ali. Eles claramente querem imigrantes que têm uma capacidade financeira maior. Mas é verdade também que existem muitos imigrantes que entram nos Estados Unidos de maneira ilegal. Muitos desses acabam recebendo um visto depois de trabalho, acabam por conseguindo se adaptar e conseguir um documento que permita eles estarem dentro dos Estados Unidos. Mas a verdade é que o número de imigrantes ilegais dos Estados Unidos é alto. Eles fazem parte já desse setor base dos Estados Unidos. Então, até que ponto eles vão ser capazes de realmente realizar uma reportação de todos esses, uma deportação de todos esses, é questionável, porque isso vai mexer também com uma base produtiva dos Estados Unidos que não vai ser suprida por outros setores. E mais que isso, os Estados Unidos, atualmente, ele está entrando, eu acho que, imagino que talvez seja uma pergunta futura, está entrando agora também numa certa disputa comercial, está numa disputa comercial forte com a China. Ter uma base produtora, ter uma sociedade capaz de continuar mantendo literalmente a palavra é a base da estrutura, continuar seguir ela a funcionar é essencial. Então, sim, vão haver muitas deportações, porque é o que está sendo prometido, e é uma mudança que essa ala conservadora dos Estados Unidos que ganhou quer ver. Um dos principais pontos de apoio da base eleitoral do Trump indiscutivelmente, os que querem uma América para os americanos, o Make America Great Again, que está todo nesse imaginário, que adota esse imaginário, essa visão desse passado que eu estou falando, que é inexistente. É um passado fictício que se criou. E o que está nesse passado fictício? É aquela imagenzinha clássica das propagandas do American Dream, que é uma família branca, com seus 2 filhinhos, seu cachorrinho, um quintal, a casinha, um carro na garagem, e é isso. Gente, os Estados Unidos, eu não preciso, acho que eu nem preciso devagar muito, que primeiro que é uma nação formada de imigrantes, segundo que nem sempre todos os imigrantes foram etnicamente uniformes, entre muitas aspas, vindos da Europa, mas sim a força de trabalho base dos Estados Unidos antes eram escravizados que vinham do continente africano, que formaram não só a parte do que é os Estados Unidos hoje, mas também formaram parte do que é a cultura dos Estados Unidos hoje. O jazz, o blues, essas coisas todas foram coisas que vieram da comunidade afro, mas não só isso, também a própria reivindicação social foi uma das principais coisas que veio da comunidade afro dentro dos Estados Unidos, esse sentimento de indignação e essa organização política. Então, assim, para dar um fecho nisso, o impacto econômico no Brasil da questão dos imigrantes nos Estados Unidos, ínfimo. Para os Estados Unidos, essa deportação em massa é uma promessa que não pode ser cumprida. Sim, podem ter uma maior dificuldade para dar visto de trabalho para imigrantes ilegais que já estão ali. Isso é verdade. Deportação da maioria, da quantidade de imigrantes gigantesca que existe já lá e que já está legalizado, isso não vai acontecer. Eles não vão pegar uma pessoa que já está com o green card lá e vão mandar ela para fora dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Então, sim, o impacto econômico, na verdade, vai ser maior para os Estados Unidos porque os setores de base vão sofrer esse desfalque. Sim, é diferente, igual você falou, bem diferente a imigração brasileira com com o preconceito que eles têm da imigração mexicana, latina, fora do Brasil. Enfim. Agora, saindo mais desse assunto imigração, que era uma pauta muito importante, também a gente tem uma pauta muito importante que são as questões globais, climáticas, meio ambiente, que é uma questão que é meio negligenciada um pouco, assim, pelo Trump, não está em plano principal, mas o governo Lula tem levantado muito pautas, tem estado em muitos eventos globais, climáticos, meio ambiente, questão da Amazônia, e o Biden, ele tinha isso como mais foco principal do que o governo Trump. Então, o que a gente tem que esperar dessas relações climáticas, de alianças ambientais nesse meio? Você acha que pode mudar?
pode afetar muito, ou que eles vão, ou que o governo Trump vai implementar uma visão diferente nesse novo mandato? Ok, eu acho que tá bom. A questão da mudança climática é um ponto que tem que ser abordado. E eu sinto que também na sua pergunta está presente também a maneira como vai dialogar o Brasil com esse novo Estados Unidos, como vai ser a postura diplomática do Brasil. Não é uma questão de postura diplomática. E eu acho que é importante também, aí eu vou fazer um breve, vai ser muito mais breve que o primeiro, panorama histórico, dessa vez mais sobre o Brasil, da diplomacia do Brasil. Talvez vocês tenham noção de que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil ele é muito representado pelo Itamaraty, que é esse, enfim, é basicamente o órgão diplomático brasileiro e que historicamente, principalmente antes da época da ditadura brasileira, ele desfrutava de uma autonomia muito grande. A diplomacia brasileira era tomada por aqueles diplomatas técnicos conhecidos do assunto e, de fato, o Brasil ele ganhou projeção diplomática enorme no século passado. A gente tem que entender que o Brasil, diplomaticamente, é gigante, né? Tanto que existe uma frase clássica de um gigante econômico, mas um anão diplomático, que uma vez foi dito ao Brasil. Isso não é verdade, né? O Brasil, no século passado, alguns diplomatas, como por exemplo Afonso Arinos ou Oswaldo Aranha, são nomes importantes da gente ter em mente. E para dar esse contexto histórico, por quê? Se hoje em dia a gente desfruta, por exemplo, de algo que eu não sei se vocês já notaram, mas em toda a Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a abrir a Assembleia Geral da ONU é o Brasil. Sempre é o Brasil. Mas, gente, por que é o Brasil? E isso dialoga, de certa maneira, com algo atual também, dialoga também com o que eu dizia dos Estados Unidos e a aproximação do Brasil no século passado com ele. O Brasil, principalmente liderado no Itamaraty naquele momento, por diplomatas como Oswaldo Aranha, foi um dos principais defensores diplomáticos e um dos principais atores que permitiram a existência do Estado de Israel. Se a gente, por ter sido tão importante na criação do Estado de Israel, por mais questionável que muitas coisas possam ser hoje em dia, a gente acabou ganhando um status de, por exemplo, sempre abrir a Assembleia Geral da ONU, que é algo que, de maneira de como você se expressa, uma maneira discursiva de se posicionar, é importante. E, mais que isso, o Brasil, diplomaticamente, ele sempre se aproximou muito de todos os países. O Brasil é do bloco dos não alinhados, que é definido na Conferência de Bandung em 55. O Brasil, ele tem essa capacidade de diálogo, uma boa imagem global, que é algo estratégico a nível diplomático, né? Então, assim, quando a gente vai falar de como vai se portar a diplomacia brasileira, como vai se portar o próprio Lula enquanto presidente, ou diferente a esse novo governo dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que não é o Lula que chega lá e fala assim, pô, não vou com a cara do Trump, eu vou fazer cara feia aqui nessa reunião e vou decidir falar o que, pô, me vier aqui e é isso aí. Não. Existe o Itamaraty por trás, existe o Celso Amorim por trás, definindo ali como a gente vai abordar essa questão. A verdade é que, baseado em alguns especialistas em relações internacionais, principalmente um que, se eu não me engano, já participou do Maractéria, que é o Tanguy Bagdadi, foi quem fundou o Petit Jornal, que é um podcast famoso sobre relações internacionais, ele analisou muito essa questão da seguinte maneira, e eu aqui faço coro às palavras dele. O Brasil provavelmente o que vai acontecer é um principal sentimento de desconfiança com o governo Trump, uma certa relação mais fria, não vai ter tanto coisas que são muito discursivas, que são, por exemplo, o Biden chegar no Brasil e o Trump dar um aperto de mão forte ali no G20 e tal, sabe, quando dá um abraço. Não, a relação provavelmente vai ser mais fria, mais de desconfiança, mas a gente não pode esperar que isso vá mudar completamente a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira é muito forte, independente em muitos sentidos. Outro ponto que isso pode acabar levando a diplomacia brasileira é do maior acercamento com a China. Isso foi algo que a gente viu muito no G20 agora. O Brasil, ele, por exemplo, definiu que, bom, essa companhia X aqui, a gente decidiu não comprar da Starlink. A gente vai comprar com essa empresa china, que a proposta chinesa foi muito mais benéfica para a gente. Com os Estados Unidos mais, talvez, arredio ao Brasil, o que possa acontecer é um acercamento mais diplomático com alguns setores chineses. Mas mais que isso também,
a gente tem que entender que a posição dos Estados Unidos agora com o Trump, e voltando um pouco à lógica que a gente falou de isolacionismo, intervencionismo, o Trump, ele, apesar de que hoje em dia o intervencionismo, como a gente deu para entender no início, o intervencionismo já não dá mais para sair. Os Estados Unidos já está nessa. Desde que ele decidiu criar esses órgãos globais e, enfim, enfrentar a União Soviética, ele se entrou na lógica global. Mas o Trump ele está crescendo outra vez esse sentimento mais isolacionista. A América Great Again, a América para os americanos, tudo isso que surge de novo no discurso do Trump, assim, a gente tem que focar na sociedade americana. Isso tudo também fala muito de um Trump que está olhando mais para uma reforma social. Então, assim, talvez é importante pensar que existe a possibilidade também de uma certa de até ser diplomaticamente para o Brasil mais fácil se posicionar em algumas agendas com um governo estadunidense que não esteja tão preocupado em levar tantas certas pautas a outros países, sabe? É importante também um dado histórico que, historicamente, os republicanos eles sempre foram menos intervencionistas que os democratas. A gente fala muito do governo Obama, por exemplo, que ganhou o Nobel da Paz, o Obama, né? Justamente no ano em que ele bateu recordes de bombardeamentos no Oriente Médio, né? Então, assim, os Estados Unidos é complexo. O que se tem de discurso e o que se tem de prática são duas realidades completamente diferentes. Vai tudo muito mais além do Axé Kamala e do Trump, e sim vai muito mais para uma questão também de interesses da burguesia nacional estadunidense, que tem um interesse muito forte agora nessa que apoia o Trump em desenvolver indústrias dos Estados Unidos, por exemplo. Existem indústrias que não dá para você levar para fora, por exemplo. Claro, uma Tesla, você pode construir uma parte em Taiwan, outra na China, tirar uma parte do produto da Argentina, outra do Congo, e você monta o produto lá nos Estados Unidos. Agora, o setor agrícola dos Estados Unidos, gente, não tem como você... Não vou levar 30 hectares para Ruanda. Não existe você levar 30 hectares de terra para um lugar. Tipo, você está ali no país, você precisa daquele seu lugar. Então, assim, essa elite que apoia muito o Trump é mais uma elite nacional ali e de setores nacionais. Bom, já dito da parte de posturas, que vai ser uma postura provavelmente mais fria, fazendo coro a uns amigos do Petit Jornal, essa postura mais fria também, um possível acercamento maior do Brasil à China. Um outro ponto que vocês falaram foi principal também da questão climática. Gente, o Brasil do Lula, pelo menos a nível de postura, ele está dentro da pauta da Agenda 2030, 2030 é ótimo, 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está disposto, está no Acordo de Paris, na Conferência do G20 a gente discutiu sobre questões climáticas, por mais que muitas vezes isso não se traduza 100%, né? E aqui uma crítica ao governo atual foi, por exemplo, quando a gente teve uma questão de crise esse ano, de queimadas no Brasil que foram enormes e atingiram um bioma importantíssimo como é o Pantanal. O que aconteceu, a parte do governo que está muito conectado também com o setor agrícola, ao invés de aumentar o nível de fiscalização ambiental ou de definição de reservas naturais, o que aconteceu? Deram subsídios para os agricultores que tinham tido parte do seu território queimado, né? Sendo que se sabe que grande parte das queimadas começou muitas vezes por caminhões que estavam passando dentro desses territórios e tinham algum problema, deixaram estourar algum cano, alguma coisa, uma falha humana que gerou o que a gente viu. E a postura do governo de se preocupar mais com a questão do produtor em si, que não é um problema, mas focar no indivíduo, dar subsídios ao indivíduo, ao invés de se preocupar com o território, é algo interessante de se ver. Mas se a gente for ver na parte dos Estados Unidos, existe um termo, né, uma política que é discutida dentro dos Estados Unidos há muito tempo, que é sobre o Green New Deal. É uma política que remete um pouco ao New Deal, que a gente talvez já tenha escutado vocês também na escola, que também volta lá para a parte da Grande Depressão, da crise de 1929. Foi uma série de reformas públicas, projetos, reformas financeiras e regulações estatais propostas pelo Franklin Delano Roosevelt e formou esse New Deal. O Green New Deal ele tem também essa ideia de trazer
uma nova foco da política, não só dos Estados Unidos, mas mundial, na redução da emissão de gás carbono ou na transição para energias mais verdes. E a verdade é que o Trump, não só com o Acordo de Paris, mas com o Green New Deal também, ele deu para usar um termo mais bonito, o Trump ele deixou um pouco mais de lado, talvez, não é nem um termo tão bonito, né? Mas ele deixou mais enquanto segunda opção o Green New Deal. Tirando um pouco do valor também que tinha o Green New Deal e o Acordo de Paris. Dizendo que, de fato, o Trump em 2019, se não estou enganado, depois a gente pode corrigir isso, ele sai do Acordo de Paris. Os Estados Unidos já não está mais nesse acordo de transição energética. E isso tudo diz muito sobre o tipo de política que vai ser levada a cabo nos Estados Unidos. Voltando ao que eu falava do projeto 2025, aí tem uma parte que fala sobre crise climática. É curioso, né? Olha só, eles estão falando sobre crise climática. E a principal pauta é fazer uma transição maior para energias renováveis, mas também uma maior aposta em carros elétricos, por exemplo. E aí a gente entra na questão da Tesla, o Elon Musk agora já fazendo parte do governo dos Estados Unidos, mas eu acho que esse ponto das mudanças climáticas e da energia verde traz um outro tema importantíssimo para se pensar sobre os Estados Unidos atualmente, que é a China. Por quê? Eu até deixo uma recomendação aqui também, que é onde eu pego grande parte das informações que eu vejo sobre China, que é de um analista político que é dos Estados Unidos, que se chama Cyrus Jensen. Ele tem alguns podcasts, tem alguns canais no YouTube, tem alguns artigos publicados. Recomendo para quem estiver escutando e queira saber mais de China, por parte de alguém que é da sociedade dos Estados Unidos e que não é favorável a esse discurso de que tem que acabar a China, a gente vai destruir, a gente vai ganhar da China nessa guerra comercial. É importante a gente ver hoje em dia que, nesse caso dos carros verdes ou os setores de energia renovável, em 2008, de fato, os Estados Unidos era quem liderava esse mercado. Ele tinha as principais tecnologias, as mais novas tecnologias, era quem estava nessa barreira do conhecimento, como dizem alguns autores brasileiros, como Elias Jabbour. Estava na barreira do conhecimento. O que aconteceu hoje em dia, 16 anos depois, os Estados Unidos ele representa uma parte ínfima da produção de tecnologia nova sobre energia verde e energia sustentável. Enquanto isso, a China ela tomou um espaço maior de 80% desse pedaço. Assim, a China cresceu de uma maneira absurda. Hoje em dia, quem está na barreira de conhecimento sobre energia renovável, energia elétrica, é a China. E isso já está se traduzindo em alguns lugares. Vocês que estão aí em Portugal, eu falo assim para vocês, prestem sempre muita atenção nos carros que vocês veem na rua, mas principalmente, por exemplo, ônibus. Eu vivia antes em Madrid, eu prestava muita atenção nisso. Foi muito claro como de uns anos o que foi mudando é que muitos ônibus lá passavam a ser da marca, deixavam de ser Volkswagen ou tinha alguns da BMW e passaram a ser da BYD, né? Que é a BYD, que é essa nova empresa de carros elétricos da China. É uma empresa que já está surgindo no mercado com essa força tremenda e na América Latina, por exemplo, já tem tomado o espaço do mercado de carros elétricos dos Estados Unidos, como seria a Tesla, por exemplo. Isso é só uma representação de como a China está conseguindo ultrapassar os Estados Unidos nesse mercado, não só porque faz mais barato, que é um fato, mas porque pode fazer barato, porque tem tecnologia para. As principais universidades do mundo hoje em dia, nesses setores, que preparam pessoas para essa parte dessa engenharia verde, assim, tecnologias novas, renováveis, estão na China, a maioria. Isso era algo que é muito curioso de ver como em 16 anos mudou completamente. Era um cenário totalmente distinto do que os Estados Unidos observava em 2008. Então, assim, políticas climáticas, agora relacionando um pouco com o Brasil e os Estados Unidos, a verdade é que eu sinto que a postura dos Estados Unidos nesse tema não vai mudar o Brasil. O Brasil, na verdade, ele tem mais peso nesse sentido até de posicionamento internacional, estamos falando de postura diplomática outra vez, do que os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que o Brasil é o país que tem a Amazônia. Um outdoor assim, de tipo assim, precisamos preservar isso. O Brasil tem muito poder de fala nesses debates. Os Estados Unidos certamente vai se manter como se manteve, eu acredito,
no outro governo Trump. Mas, longe dessas pautas ambientais, não vai se importar muito também em dar grandes posicionamentos ou ser um líder global nesse sentido, e mais sim vai se focar na sociedade americana interna. Eles entendem que é importante sair um pouco da dependência do petróleo também. Para eles, essa transição para o energético, para o sustentável, é importante também. Vão tentar fazer isso, mas acho que isso vai se traduzir muito mais numa disputa comercial entre eles e China para dominar esse mercado de energia verde do que, de fato, enfim, qualquer outro tipo de forma. Enfim, é isso. Vocês estão mutadas, gente. Para agora, para concluir, chegando no final, a gente tinha umas perguntas, mas também já respondeu muito, as respostas estão sendo bem precisas, bem concisas, com Obrigado. tudo que a gente precisa saber, e agradeço por isso. E, enfim, para finalizar, assim, de tudo que a gente falou aqui agora, quais os pontos principais, mesmo assim, que você acha que a gente tem que dar mais atenção, dar mais foco e mais importante, assim, para concluir aqui agora? Beleza, gente, perfeito. Vai ser bem rapidinho, porque eu também tô vendo que a gente já está se estendendo, mas é ótimo, tô gostando. E, sem dúvida alguma, o ponto mais importante para mim nessa discussão que a gente teve é das mídias digitais. Porque é literalmente o que a gente está fazendo agora, gente. A gente está criando uma mídia digital. Tipo assim, a gente tem que parar de olhar para isso como uma brincadeira, como um meme, sabe, como se fosse só, enfim, brincar de fazer conteúdo. Conteúdo hoje em dia é uma coisa valiosa e dados, né? Daí confundo às vezes o espanhol com o português, dados, né, de informação, são hoje em dia uma das coisas mais valiosas que se tem no mercado. Como você maneja esses dados, como você entende, como você olha para a rede social, para as mídias digitais, é chave hoje em dia. É chave hoje em dia. Se a gente está vendo hoje uma ascensão da extrema-direita aos Estados Unidos, ao Brasil, em vários países da Europa, em vários países da América Latina no geral, parte crucial disso são responsáveis as mídias digitais, porque é ali onde tem sido capaz de articular esse tipo de coisa. Então, assim, sem dúvida, o principal impacto dos Estados Unidos agora também é como essas coisas vão chegar desde das mídias digitais também, porque o Brasil ele repete muitas tendências dos Estados Unidos, gente. Isso não é só político, mas isso também é de entretenimento. A gente pode olhar para alguns canais aí no YouTube que a gente vê, às vezes a gente pensa, nossa, caramba, que legal, estão fazendo isso no Brasil, quando a gente vai ver foi algo que veio antes dos Estados Unidos. E as próprias noções políticas, ou esse projeto 2025 também, quando cair, né, a boca do povo, ou pelo menos nos círculos de direita do Brasil, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, se já não está acontecendo, vai ser importantíssimo para essa articulação deles. Então, se a gente quer fazer, e não digo isso só como, eu não quero dizer isso no sentido de estratégia política da esquerda, mas se a gente está querendo realmente propor um universo de possibilidades onde a disputa política exista outra vez e não seja mais tanto não só uma polarização ou um domínio de um lado por uma mídia como é a direita hoje em dia nas redes sociais, é importante sim que todas as esferas de esquerda, de direita, de centro, do que seja, passem a entender melhor como funcionam os meios digitais e outra coisa também, como se portar nesses meios digitais. Saber olhar para a sociedade, por exemplo, por que isso daqui está dando certo na direita? Por que isso aqui está dando certo na esquerda? Como a gente pode fazer isso aqui pelo interesse X que eu tenha? Ou como a gente pode também entender, e aí é o ponto que eu quero terminar aqui, porque eu não quero só falar de mídias enquanto estratégia. Eu quero que a gente entenda que um outro debate que surgiu também e que eu acho que é importante a gente ter no Brasil o quanto antes, que é a regularização das mídias digitais, gente. Eu sei que é um tema polêmico, tem muita gente que não gosta, que acha um absurdo, mas se a gente não... E aí, apelando um pouco para o argumento de se a gente olha para Europa ou Estados Unidos, inclusive a Ásia também, as redes digitais são regularizadas. Aí na Europa, inclusive, tem leis da União Europeia que você tem certos memes ou certas coisas que você não pode publicar na internet, gente. Já foi regularizado pela União Europeia. Mas a gente no Brasil, às vezes, parece que esquece. É interessante hoje em dia o discurso de não, a internet é um espaço livre, que quer que signifique liberdade. É eu publicar conteúdo que deveria ser proibido, conteúdo violento, conteúdo que difama a gente, conteúdo que acaba com a vida de pessoas, conteúdo
enfim, não vou entrar nos detalhes, mas conteúdos que são pesados, conteúdos que estão aí abertos, e a gente acha que tem que ser isso aí mesmo. Mas nenhuma outra mídia na história foi assim, porque existem cuidados que você tem que ter quando estamos existindo em sociedade. Hoje em dia, esse sentimento individualista que a gente começou falando aqui também, tá tão forte que a gente acha que é isso aí. Mas ninguém vive sozinho, gente. A gente está numa sociedade. Se o Jornal Nacional não publica sempre, por exemplo, notícias de, outra vez, o termo que dá gatilho, suicídio, porque sabe-se que isso pode influenciar pessoas a fazerem isso, é um cuidado que existe também. Regularizar também é ter cuidado com a população. E isso é algo que acontece nos Estados Unidos. Lá existe essa regularização, na Europa existe essa regulação, na China vai ser polêmico, existe também a regularização, todo mundo sabe. No Brasil, é importante essa regularização. É importante que isso sempre a ser discutido no governo também, porque essa rede livre, entre mil aspas, da internet, na verdade o que gera também é uma fraqueza dentro do Brasil, como foi, por exemplo, com a questão que a gente acompanhou esse ano da briga do Elon Musk com o Twitter, não, do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Tipo assim, era uma definição do Estado brasileiro. Isso daqui não é para estar nessa rede social. E um ente externo querendo definir como se faria política ou não dentro do Brasil. E muita gente aplaudindo porque é um defensor da liberdade. Gente, não sejamos ingênuos. E outras pessoas também, assim, entendendo que não, pô, isso daí não deve ser feito, gente. Isso não pode. Tipo assim, enfim. Para fechar o argumento, a questão é, a gente precisa começar a tratar rede social como coisa séria. Entender que é um novo setor da sociedade ali. Sim, com certeza. Acredito que o Brasil está cada vez mais investindo, os políticos no Brasil estão cada vez mais investindo nos meios de canais de comunicação, estratégia de comunicação, que é o que leva a eles a terem mais visibilidade, só que também é um grande divisor de águas, porque é onde você também pode perder muito sua credibilidade a partir do momento que você começa com a desinformação. E esse acho que é o maior problema, que é o aumento da desinformação que as mídias sociais têm, que obviamente tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e esse é o ponto principal. Mas enfim, vamos ver como vai se encaminhando no Brasil, também nas próximas eleições, como vai ser toda essa questão de mídia, de marketing, propaganda, política, e o que os Estados Unidos vai afetar futuramente nas outras eleições e vai continuar afetando no Brasil, tanto quanto social, mídia social, digital, quanto política interna, meio cultural, social, enfim. É isso. Acho que você explicou muito bem todas as perguntas, respondeu de um jeito bem sucinto. A gente agradece pela Não, espero que vocês tenham gostado, gente. Eu A espero gente que tenham... aprendeu muito. Não, Eu falo sim. pelas duas, a gente aprendeu muito com isso. Espero que o pessoal que esteja ouvindo aí também tenha aprendido bastante. A gente quis deixar você mais falar, porque a gente queria aprender também. Acredito que ela falou, todo mundo aprendeu sobre. Não só com o contexto atual, mas com o contexto histórico que você enriqueceu a nossa entrevista. E eu agradeço muito a sua participação, por você ter topado participar desse projeto. Muito obrigado, queridas. Para quem não sabe, participou do Marictéria, também está nos módulos de estudos atualmente. Enfim, tem sido incrível. Dos impactos também norte-americanos, né, na América Latina. A gente agradece muito sua colaboração para o Marictéria, Théo. Eu agradeço muito vocês estarem me adotando assim, porque eu amo Marictéria, gente. Um beijo. É isso. Muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa para encerrar ou não, tudo bem também. Gente, eu mando um beijo, faço que vocês pesquisem algumas fontes aqui que talvez eu gostaria de reforçar. São o Cyrus Jensen, que é um grande analista político para quem quer entender mais China e Estados Unidos. O Tanguy Bagdad, do Petit Jornal, é um podcast brasileiro incrível para quem quer estar presente e atento aos temas da política internacional. E com isso eu trago também o Xadrez Verbal, que é outro podcast brasileiro para quem gosta de política internacional. Maravilhoso! E outra pessoa que eu mencionei aqui também e que é um acadêmico brasileiro hoje em dia, que para quem está muito metido no tema não só Estados Unidos, mas principalmente China, e está querendo entender um pouco do que está surgindo, como está se desenvolvendo essa nova esfera global, eu recomendo o Elie Jabbour, que tem uns livros muito legais, mas que isso atualmente é o atual conselheiro da Dilma como presidenta do novo banco do BRICS.
São algumas recomendações aí de leituras, de escutas. E, por fim mesmo, agradecer ao Maractéria, que durante a minha estadia em Coimbra foi uma casa, que hoje em dia são pessoas que eu tenho admirado ver crescer. É muito bonito ver como tem se desenvolvido e levado força a esse projeto que, nossa, é lindo e realmente supre uma falta de conteúdo que existe na FEUC até hoje. A FEUC gosto muito da universidade, da faculdade, sinto que pelo menos no curso que eu fiz de RI tinha uma perspectiva crítica maravilhosa, mas realmente algumas lacunas ali precisam ser supridas. Eu acho que a Maractéria veio no momento perfeito e supre exatamente o que a gente precisava. Então é isso, gente. Obrigado muito também. Vocês foram muito queridas e amáveis aqui. Agradeço. E aí, galera, passando para finalizar mais um episódio do Quitéria Cast, muito obrigada por nos terem acompanhado até o fim. Se você tiver gostado, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Continue nos acompanhando no YouTube e no Spotify e nas nossas redes sociais como Instagram e TikTok. Até o próximo episódio.